Pois é, Amadeu, olha só, de todos os estrangeiros que trabalham, que pagam previdência social em Portugal, o brasileiro é o grupo que mais contribui. Brasileiro que quebra recordes de contribuição para a Previdência Social de Portugal todos os anos. O brasileiro está servindo ali, é uma peça fundamental para sustentar o sistema previdenciário de Portugal. Esses são números do governo, dados do governo de Portugal, de cada 100 euros que a Previdência Social de Portugal recebe de trabalhadores estrangeiros, 36 euros vêm dos brasileiros. Olha, de cada 100, 36% vem dos trabalhadores brasileiros, do salário dos brasileiros que estão lá trabalhando legalmente, que contribuem. Dados do governo de 2023, os brasileiros pagaram mais de 1 bilhão de euros aos cofres portugueses, mais de 1 bilhão de euros, isso é mais de 6 bilhões de reais. Então, os brasileiros, além de suprir a mão de obra, que está em falta em muitos setores, em Portugal e também aqui na Europa, né? Mas a gente está falando do caso de Portugal, além de suprir essa escassez de mão de obra, os brasileiros também estão contribuindo e muito para o sistema previdenciário de Portugal. A gente sabe que a população de Portugal está envelhecendo, é uma população que envelhece, tem envelhecido muito. As pessoas, os portugueses em idade ativa, inúmeros decidem mudar de país, decidem deixar Portugal e vão para a Irlanda, vão para a Suíça, vão para Luxemburgo, vão para a Alemanha, vêm para cá, em busca de melhores salários. O salário de Portugal é muito baixo em relação aos outros países aqui da Europa, também o custo de vida é mais baixo lá. Então, isso aí está mostrando a importância do estrangeiro, a importância do brasileiro, que, olha, além do Brasil, que é o campeão em pagar a Previdência Social em Portugal, os números de Portugal destacam ainda a Índia, o Nepal, Espanha e Cabo Verde. Então, juntando Brasil, Índia, Nepal, Espanha e Cabo Verde, eles são responsáveis por 56% da Previdência Social de todos os estrangeiros que moram em Portugal. É isso aí, Amadeu. E apesar disso, França Teixeira, são maltratados por muitos portugueses, né? Amadeu, os casos se replicam constantemente. A Socorro já, inclusive, trouxe alguns de brasileiros que são atacados até mesmo em aeroportos portugueses. Então, esse preconceito segue latente, por mais que os brasileiros hoje respondam por uma fatia importante da economia portuguesa e também essa questão do mercado de trabalho. Um problema que é observado em todo o continente europeu e os imigrantes seguem sofrendo esse preconceito, mesmo levando essa mão de obra necessária, especialmente naqueles trabalhos ali mais pesados que os europeus não querem realizar. Então, sem os brasileiros, sem os imigrantes, viveria ali uma paralisação numa série de serviços básicos para todo o continente. Mas é porque, além de serviço, é fazendo girar a economia, é a previdência, eles fazem investimentos, o Brasil tem grandes investimentos em Portugal, quer dizer, é cultural, né, professor, esse ranço que ainda existe de um setor da sociedade portuguesa? A ver como os portugueses foram muito bem recebidos no Brasil, né? Então era importante que o inverso fosse verdadeiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, durante certa época, até hoje, mas hoje não entanto, todas as padarias geralmente eram de portugueses e tal, e sempre foram muito bem recebidos aqui no Brasil. Os casos que ocorreram de xenofobismo em relação a brasileiros, e estamos vendo aí, especialmente no caso de estudantes, casos assim intoleráveis e inaceitáveis. Eu sempre achei que as autoridades brasileiras respondiam a tudo isso de forma muito tímida, nos governos anteriores e no atual governo. Então, isso é muito chato. É claro que isso não representa toda a população portuguesa, sabemos, mas isso são atos recorrentes, né? E também tem até um partido de extrema-direita, o Chega, que o Bolsonaro, inclusive, tem simpatias, é um partido de extrema-direita, que é um partido anti-imigrante, e nós sabemos o oposto, que a economia portuguesa, você mesmo destacou, depende dos trabalhadores estrangeiros que vão para lá para qualificar a mão de obra
no próprio funcionamento da economia e a presença também de aposentados. A gente sabe que parte da economia portuguesa se movimenta com os aposentados de toda a Europa, que depois passam a morar em Portugal, com base também, não só como o país é agradável, tal, mas como a Socorro destacou, o custo de vida é muito baixo. Fechar com o Ari tem amigos influentes no mundo inteiro, sabia? Kim Jong-un é um deles. Claro. Não, você... Meu amigo, eu me dava com o avô dele, depois com o pai dele e agora com o neto.